O Brasil sofre uma epidemia relacionada à ansiedade. Quem afirma isso é a Organização Mundial da Saúde, que divulgou dados relacionados a este problema aqui no país. De acordo com o que foi divulgado, 18,6 milhões de brasileiros, o equivalente a 9,3% da população, convive com esse problema. Isso não é novidade para ninguém, mas a grande novidade relacionada a isso é que a ansiedade tem contribuído para que alguns profissionais sejam afastados das empresas. E este é o tema do nosso Em Pauta de hoje, onde eu vou conversar com o coach Tadeu Ferretti, que vai explicar alguns pontos sobre essa questão para nós no Em Pauta de hoje. Olá, Tadeu, tudo bem? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui no nosso Em Pauta, né, no CNT Notícias Bahia, mas vamos começando falando sobre essa questão da ansiedade. Realmente, hoje a gente percebe que as pessoas estão muito ansiosas, né? Sim. Do seu ponto de vista, realmente isso tem acontecido muito ultimamente? Tem acontecido, João, e aí a Organização Mundial de Saúde só comprova isso, o número tem crescido a cada ano. E é importante que a gente destaque aqui que a gente está vivendo um mundo onde as informações elas estão chegando cada vez mais aceleradas, ligeiras, muitas fake news. E isso tem mexido muito com a imaginação das pessoas. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está se vendo num futuro, e um futuro muito longe daquilo que a gente imagina. E essa imaginação traz muita ansiedade, e isso traz uma energia muito grande na corrente sanguínea, que tende a trazer outras consequências, dentre elas a insônia, que vai trazer consequências como o cansaço mental. Já que você falou sobre consequências relacionadas à ansiedade, a gente tem um fenômeno muito recorrente quando se relaciona a ansiedade e o ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout. Sim. A gente percebe que hoje em dia as pessoas, elas aparentemente estão muito mais esgotadas do que anos atrás, né? Sim. Isso realmente se comprova no seu campo de atuação, você percebe isso? É um outro transtorno também que tem crescido bastante, é burnout, porque as pessoas estão sendo exigidas cada vez mais, as empresas estão enxugando o quadro de funcionários e as pessoas estão tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso gera uma ansiedade porque todo mundo quer ver o resultado e essa cobrança exacerbada faz com que a gente não dê conta de muitas demandas. E isso gera, como a gente falou aqui, um cansaço mental muito grande, fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais cobradas e quando aquilo que ela deseja fosse acontecer e quando ela percebe que isso não acontece, isso gera uma ansiedade e uma frustração muito grande. Agora, você explicou muito bem sobre essa questão recente que a gente tem vivido de um cenário competitivo de mais cobranças, né? Sim. Mas por que logo agora a ansiedade tem afetado tanto? Será que tem alguma relação com o mundo conectado que a gente convive hoje em dia? Tem. Uma delas é a questão do ter, né? A gente está muito preocupado ainda, o ser humano, em ter. E a gente esquece muito a questão do ser, né? Ser honesto, ser leal, ser companheiro, ser compreensivo. E a gente quer muito ter. E quando a gente fala de ter, a gente está falando de coisas tangíveis, materiais. Então a gente busca muito trabalhar, né? Para ter um carro, para ter uma casa, para ter... Lógico, isso é normal. Sim. Eu acho que é fundamental a gente planejar o nosso futuro, mas mais fundamental ainda e importante é a gente planejar, mas também começar a trabalhar isso no presente, no aqui e agora. Então a gente está deixando de viver o aqui e agora, né, esse exato momento, para poder pensar em algo que vai acontecer, por exemplo, daqui a 2 anos, ou daquilo que a gente deseja daqui a 2 anos. Então como é que a gente vai conquistar algo daqui a 2 anos se a gente não planejou ou a gente está pulando etapas? Então isso gera uma ansiedade muito grande. O problema é não saber ao momento certo de parar, né? Exatamente. Sempre quer ter mais, às vezes conquista aquilo que almejou um ano atrás, mas já tem uma coisa nova e já quer. Exatamente. E aí vem o mundo da tecnologia, por exemplo, né? Então, se a gente for acompanhar esses avanços tecnológicos aí, o celular, por exemplo. Então, no momento em que a gente tem um momento de pausa, é o momento em que a gente está usando o celular. E o celular, cada vez mais, a gente acompanha aí a evolução, né? Então, é cada vez mais uma tecnologia mais avançada e que vai gerando um número de informações, uma gama de informações muito grande e a gente vai tendo acesso cada vez mais e a gente não vai sabendo filtrar aquilo que é mais importante para a gente. Tadeu, como identificar um processo desse de ansiedade? Então, é importante a gente perceber como é que está a qualidade do sono.
Então, se você começa a perder o sono, se você começa já a acordar preocupado, eu sempre dou dicas importantes para as pessoas, que é o seguinte: no momento que você for dormir, esquece o celular, porque às vezes você lê uma notícia e aquilo já mexe com altera o seu hormônio. Sim. Ao acordar também de manhã cedo, esqueça, primeiro faça a sua meditação, né? Primeiro faça as suas orações, tome o seu café da manhã e depois pegue o celular para que você leia as informações, porque às vezes uma informação que você lê de manhã, às vezes já altera toda a sua rotina do dia, né? Inclusive as suas emoções. Então é fundamental que você perceba lá palpitações, né? Batimentos acelerados, suor, né? Excessivo, nível de compulsão alimentar. Isso é importante também acompanhar, né? Porque às vezes a gente desconta isso em algumas coisas, compras, compulsão alimentar. Então é importante que a gente acompanhe esses movimentos que são importantes. Suor, batimentos acelerados, movimentos repetidos, isso também é constante. Coisas que a gente não está acostumado a fazer, mas que a gente faz, né? Essa ansiedade de querer tudo arrumado, tudo organizado ao mesmo tempo. Então isso faz com que a gente vá percebendo esse nível de ansiedade. E depois de identificada a ansiedade, como combatê-la? Então, João, e aí você que está em casa, é importante dizer que a medicação ela é fundamental, mas eu costumo dizer que existem situações, existem momentos que são importantes da gente perceber o nível de ansiedade. Então é importante buscar um terapeuta, um psicólogo para verificar esse grau de ansiedade, porque nem sempre precisa começar com a medicação. É importante que a gente perceba também que às vezes uma meditação, uma alimentação saudável, uma respiração, a gente não sabe respirar, a gente tem muita dificuldade de respiração. Então, uma respiração, uma meditação, às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou meditar se eu sou muito inquieto? Então, sejam bem-vindos, eu também sou muito inquieto. Então, meditação não significa que a gente vai deixar de pensar. Não pense em nada. Então, a pessoa já morreu, né? Então, pense coisas positivas. Uma das emoções que sempre vem, dos sentimentos que sempre vem na inteligência emocional, a primeira delas é sempre negativa. Então, ressignifica. Para um pensamento negativo, pense sempre 2 positivos. Isso é fundamental. Bom, para a gente finalizar, eu sei que esse tema é muito extenso. Sim. A gente teria que fazer um programa de um dia inteiro, praticamente. Mas eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal de casa e que, de repente, está convivendo com esse processo ou então está percebendo o início de uma ansiedade. O que você falaria para essas pessoas para que elas tenham uma vida pessoal, uma vida laboral mais tranquila, né? Porque a gente sabe que a ansiedade, sofrer por antecipação nunca é bom. Eu gostaria de dizer para as pessoas, João, que, para vocês que estão aí em casa, que a questão tem um texto que é bem interessante que fala sobre luxo. A questão do conceito de luxo ele tem mudado bastante. Então, hoje, para você conseguir ter um luxo na vida, o luxo está na simplicidade. Então, não adianta a gente ter muitas coisas e não saber utilizar. Ou não ter, por exemplo, efeito aquilo na sua vida. O que isso vai agregar para a sua vida? Talvez um momento de relaxamento, um momento de repouso, um momento de você se autoconhecer, isso vai trazer muito mais benefício do que coisas materiais. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Eu sempre digo que quanto mais a gente tem acesso, mais acesso a gente quer ter. Então, assim, parem um pouco, reflitam. Eu acho que esse momento é importante para a gente trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a meditação. Eu acho que a questão holística ela está muito em alta agora, né? Essa questão da respiração, da meditação, da pausa, do momento de estar só, também eu acho que é fundamental. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo ficar sozinho. É fundamental você estar em alguns momentos só, para que você possa se conhecer, entender quais são as suas necessidades e muitas vezes saciar a nossa necessidade está nas coisas mais simples da vida e não nas coisas mais caras e mais complexas. Você citou uma coisa interessante, vou fazer um gancho aqui com uma coisa que eu ouvi ontem dentro do carro ouvindo a rádio. Um sociólogo muito famoso falou que a besta é a pessoa que morre rica. Sim. Porque significa que ele não conseguiu aproveitar a vida dele com tudo que acumulou, né? É verdade. Então, é com essa fala, junto com a do Tadeu Ferretti, que foi nosso entrevistado de hoje, que a gente encerra esse Em Pauta. Novamente, como eu sempre lembro a vocês, informação de qualidade você encontra aqui no CNT Notícias Bahia e eu aguardo vocês no próximo Em Pauta. Tadeu, muito obrigado. Obrigado a você. E vamos lá, até lá.